Vamos conversar um pouquinho sobre gravidez aos 40 anos? Sim, é possível engravidar aos 40. Eu estou na minha segunda gravidez, a gravidez do Pedrinho, aos 40 anos de idade. Mas algumas informações, elas são importantes de serem dadas quando você decide engravidar após os 35 anos de idade. A nossa reserva ovariana, ela começa a cair depois dessa idade, então a chance de conseguir engravidar pode diminuir um pouco, então você pode ter dificuldade de engravidar após os 35. Além disso, aumentam as taxas de abortamento ali em torno de 35, 40 anos, mas a chance de dar certo ainda é maior. Um outro ponto que é importante abordar é que após os 35 anos a gente tem um maior risco de aneuploidias, ou seja, as alterações genéticas do embrião. Esse embrião ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade na hora de se dividir e há uma maior incidência das síndromes, como por exemplo síndrome de Down. Mas é importante frisar que a chance de dar certo ainda é muito maior do que a chance de não dar certo. Então, vale a pena tentar. Antes de tudo, é importante que você entenda que a avaliação pré-concepcional ela é extremamente importante. O que é essa avaliação pré-concepcional? Avaliação da sua saúde em geral, uma suplementação adequada, mudança nos pilares do estilo de vida, como atividade física, alimentação, uma suplementação, como eu havia falado, avaliação, redução do tabagismo, da ingestão de bebidas alcoólicas, tudo isso vai te ajudar a ter uma gravidez muito mais saudável. Então, já grávida, é importante que alguns pontos sejam ressaltados, como por exemplo, após os 40, a gente vai ter um pouco mais de chance de ter doenças associadas, como por exemplo, diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia ou mesmo as alterações genéticas. Então, o pré-natal ele precisa ser de excelência. Você tem que se preparar para a fase mais importante da sua vida, a gravidez. E nesse pré-natal, existem alguns exames que são super importantes, como por exemplo, o NIPT, que é a pesquisa das aneuploidias, que a gente tem capacidade de detectar até 99% do risco, por exemplo, de síndrome de Down, os morfológicos, o de primeiro trimestre, o de segundo trimestre, e aos 40 vale muito a pena a realização do ecocardiograma fetal. Então, uma gravidez aos 40 é possível, e ela, quando bem planejada, pode ser até mais saudável do que uma gestação aos 20 ou aos 30 anos de idade. Gostou desse conteúdo? Envia para uma amiga que também está precisando ouvir falar um pouquinho sobre gravidez nessa fase tão bela da nossa vida.